Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais uma aula de português e hoje nós vamos trabalhar o estudo da língua. O que a gente vai ver? O sintagma verbal. Então, ó, nós temos aqui uma imagem. Vamos dar uma observadinha nela. Se a gente tivesse que formular hipóteses para descrever o que está acontecendo, o que a gente poderia imaginar? Então, olha só, a imagem, né, é uma charge. Ela mostra cenas ligadas à passagem do tempo. Observe que começa com o menininho, termina com ele lá velhinho e depois termina lá também com a árvore bem velhinha. Então, se a gente fosse formular hipóteses, né, frases para descrever o que está acontecendo quando a personagem é criança, o que a gente poderia colocar? Olha lá. O garoto olha a planta lá no comecinho. Depois ele rega essa planta e depois ele brinca em cima da árvore, né, com um aviãozinho. E depois nos outros quadrinhos, o que a gente poderia formular? Vamos ver, né, que aparelho também, de vez em quando, dá uns pitizinhos. O garoto envelheceu, né, olha lá. Lá naquele quarto quadradinho, ele já está, ao invés de em cima da árvore, sentado lendo um livro, você observa a fisionomia dele de uma pessoa já mais madura. Aí depois, ó, ele lá com uma mulher, já está mantendo um relacionamento, fizeram um coraçãozinho na árvore. Aí depois ele mais velhinho, o coraçãozinho ainda está lá. Aí depois nos demais, ó, você já observa que ele não aparece mais. Então subentende-se que a árvore continuou, mas ele já deve até ter falecido. Então, como é que a gente formula aqui, ó? O tempo passará, mas o coração permanecerá na árvore seca. É bem legalzinho esse texto. Só para a gente ter uma ideia aqui, gente, da passagem do tempo. Então, se a gente tem um texto que ele não tem palavras, muitas vezes a gente consegue interpretar pelas figuras. Então, vamos lá. O que vem a ser o sintagma verbal? A classe de palavras que localiza situações e os fatos como anteriores, simultâneos ou posteriores ao momento da fala é a classe dos verbos, por meio do que chamamos de tempo verbal. Por isso que a gente mostrou ali a passagem do tempo naqueles quadrinhos, para vocês entenderem que são os verbos que vão no texto mostrar essa passagem de tempo para a gente. Então, o sintagma verbal são expressões constituídas em torno de um núcleo verbal, ou seja, o verbo vai ser a palavra mais importante daquela expressão. Lembra que a gente já estudou lá o sintagma nominal? Só que lá, o núcleo daquela expressão não era um verbo, e sim um substantivo, um nome, por isso, sintagma nominal. Agora, o sintagma verbal, ele já faz parte do predicado. Então, o núcleo sempre vai ser o quê? Um verbo. Vai ser a palavra mais importante. Então, olha lá. Fomos muito bem na prova. Se eu tirar o verbo ali, vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer com muito bem na prova? Pode ser várias situações, né? Então, poderia ser, ao invés de verbo, um pronome. Eles foram muito bem na prova. Né? Mas aqui é o verbo sozinho. Então, ele é a parte principal. Por isso que a gente chama de sintagma verbal esse conjunto aí de palavras. Mas o que vem a ser o verbo mesmo? Você vai perguntar para mim? Ai, professora, como que eu faço para reconhecer um verbo? Vamos lá. Eles trazem sempre o quê? Noção de tempo, que é o que a gente está falando aqui, desde lá dos quadrinhos. Presente, passado, pretérito, né? Passado ou pretérito, a gente pode falar. E futuro. Então, o que vem a ser o presente? Tudo aquilo que acontece no momento em que se fala. Então, por exemplo, estou lá à noite, olhando as estrelas, e falo para a pessoa que está junto comigo. Vejo estrelas no céu. Observe aqui que o verbo ver coincide com o momento da fala. Então, ele está no presente. Então, vejo estrelas no céu, tempo presente. O verbo ali, ele indica que ao mesmo tempo que eu estou falando, está acontecendo a ação. E o passado? O passado, então, já aconteceu. Então, vi estrelas no céu. Ontem, antes de ontem, não é?
O tempo já passou. O futuro ainda vai acontecer, então eu ainda não vi nada. Olha lá, verei estrelas no céu. Então, presente, passado, futuro são as noções de tempo que o verbo nos traz. E as flexões verbais, né? A gente sabe já, entendemos o que é um verbo. Ele indica lá a noção de tempo. Mas como eles se modificam? Então, as flexões verbais são as várias formas do verbo terminar. Então, aquelas terminaçõezinhas dele, né, porque ele nunca termina do mesmo jeito. Então, de acordo com a pessoa, com o número, ele vai ter uma terminação. E essas terminações aqui são chamadas de flexões ou desinências verbais. Então, olha lá. O aluno estudou a lição. Então, o finalzinho ali, ó, o ou que está sublinhado, é o que indica para mim o quê? Quem praticou a ação lá. O aluno estudou, ele estudou. O aluno estudará a lição, ó, futuro. Olha lá a desinência verbal lá, o ará significa futuro. Eles estudavam a lição. Então, aí eu já tenho uma outra terminação, a terminação avam, que significa o quê? Passado. Nós estudamos a lição, outra terminação, amos. Então, ela se junta ali ao radical e nos dá a condição de saber quem é que está praticando a ação. O aluno estudaria a lição. Olha, outra terminaçãozinha ali, ó, o aria. Então, as flexões verbais se juntam ao radical para indicar o quê? Pessoa. É o que eu falei para vocês, através dessas terminaçõezinhas, eu consigo identificar quem está praticando a ação. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, no caso aqui os pronomes pessoais, né? Estudei a lição. Quem estudou? Eu. Está implícito, mas eu consigo saber quem é por conta da desinência verbal. Estudamos a lição. Quem estudou a lição? Nós. A mesma coisa. Nós sabemos que é nós, porque nós temos ali, ó, apesar de eu ter esquecido de grifar, o amos ali indica que é a primeira pessoa do plural, nós. Número. Número aqui, gente, diferentemente da matemática, não quer dizer 1, 2, 3, tá? Número, na língua portuguesa, significa o quê? Singular ou plural. Ela brincou muito. Elas brincaram muito. Então, ó, ela está combinando com a terceira pessoa do singular. Então, ela brincou. Elas brincaram. Então, eu tenho aqui singular, ela brincou, plural, elas brincaram. Certo? Então, primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. Também vai indicar o quê? O tempo. Olha lá. Presente, passado, futuro, que a gente já falou. Brinco, brincava, brincaremos. Tá falando desse radical aí, mas o que é isso, professor? Não estou conseguindo entender, não. Então, vamos lá. Observem aqui o verbo flexionado. Brincamos. Eu tenho ali a primeira parte que está em preto e a segunda parte que está em vermelho. A primeira parte é o significado desse verbo. A gente chama ele de quê? Radical, raiz. Aí, a desinência vem, né, a flexão vem e se junta a ele. Então, todos os verbos têm um radical e, junto a esse radical, vai se juntar a desinência para poder formar aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Então, observe aqui, ó, mesma coisa. Brincamos, brincou. Observem que a raiz é a mesma, o radical é o mesmo. O que muda é só a desinência, que vai mostrar aí pra gente o tempo, que vai mostrar a pessoa, se está no singular ou no plural. Então, a radical, como eu falei, parte que contém o significado da palavra. Para identificá-la, o que a gente faz? Suprime, tira as terminações ar, er e ir do infinitivo. Continua confuso? Então, vamos melhorar isso aí. Olha lá. Brincou, corremos, parti. O brincou, ele vem do verbo brincar, que está no infinitivo. Ou seja, é a forma dicionarizada, é a forma que vocês vão encontrar lá no dicionário. Então, olha lá, ó, circulei o radical. Se eu tirar, então, como eu falei, essa parte final aqui, que é o ar,
eu vou identificar o radical de todos os verbos, certo? Então, ele pertence a quê? A primeira conjugação. Todos os verbos terminados em ar vão pertencer à primeira conjugação. É assim que eles são encontrados lá no dicionário. O verbo corremos, ele vem lá do correr. Observem ali, ó, circulei o radical. Se eu tirar o finalzinho ali, que é o er, eu tenho a parte principal dele. E aí, a partir dessa, todas as outras serão acrescentadas para a gente identificar o tempo, a pessoa e se está no singular ou no plural. Verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. Então, todos os verbos, correr, permanecer, todos terminados em er pertencem à segunda conjugação. Eu parti, olha lá, mesma coisa, vem lá do verbo partir. Se eu suprimir o finalzinho ali, a desinência ir, eu vou ter o meu radical, pertencente a quê? A terceira conjugação. Então, nós temos em português 3 conjugações verbais. A primeira, todos os verbos terminados em ar. A segunda, todos os verbos terminados em er. E a terceira, todos os verbos terminados em ir. Então, deu para entender aí, gente, como é que a gente faz para encontrar o radical dos verbos? É só suprimir os finaizinhos ali, o ar, o er e o ir. Aí, a partir daí, nós temos o radical deles todos. Então, os modos verbais. É importante a gente saber isso também. Eles indicam a atitude do falante diante das situações ou do fato que ele informa ao falar. Se esse fato é necessário, duvidoso ou real. Quais são esses modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas o que vem a ser? O indicativo vai falar o quê? Tudo que for real, que for verdadeiro, vai ser expresso pelo modo indicativo. Por exemplo, o aluno fecha a porta. Eu tenho certeza que ele fecha a porta. Isso aí está claro. Eu estou vendo, está no presente ali. O aluno fechou a porta, a mesma coisa, já aconteceu. Então, é certo, é real, é verdadeiro. O aluno fechará a porta. Também verdadeiro. Eu sei que ele, ao sair, ele vai fechar a porta. Então, presente, passado e futuro, reais, verdadeiros. Já o subjuntivo, diferente do indicativo, ele sempre vai indicar o quê? Incerteza, né? Ele é hipotético. Pode ou não acontecer. Possível. Talvez o aluno feche a porta. Observe que o advérbio talvez ali, ele dá essa dúvida para a gente, ele indica essa dúvida, se o aluno vai fechar a porta ou não. E se o aluno fechasse a porta, também gera dúvida, né? Não tem como saber se ele vai ou não. E se o aluno fechar a porta? A mesma coisa, pode ou não fechar essa porta, certo? Então, o modo subjuntivo, ele sempre vai indicar ações que são possíveis de acontecer ou não acontecer. E o imperativo? O imperativo é o verbo da ordem, do pedido, da sugestão. Por favor, feche a porta. É um pedido. Por favor, não feche a porta. Mesma coisa. Então, gente, vimos aí os modos verbais. E é importante também a gente saber as formas nominais dos verbos, o nome de cada um deles, né? Então, nós temos o infinitivo, que é a forma encontrada, que eu já falei lá para vocês, a forma dicionarizada. Sempre termina em R, amar, correr, sorrir, e tem as conjugações aqui, primeira, segunda e terceira. O gerúndio, forma que tem a terminação NDO, estudando, correndo, partindo. E o particípio, na maioria dos casos, ele tem a forma com a terminação DO, estudado, corrido, partido. Mas para que serve essas formas nominais do verbo? Para a gente fazer o quê? Formular, né? Conseguir juntar aí, ter o quê? Uma locução verbal. Então vamos lá, as formas nominais são usadas com verbos auxiliares, aquele verbo que ajuda na conjugação do verbo principal, com os quais formam as locuções verbais. À noite, ia chegar. Então, olha lá, verbo auxiliar, ir, ia, ele é flexionado, ajudando o verbo principal, que é o chegar. Ó. À noite, ia chegar. Observe que eu tenho 2 verbos formando uma locução verbal, mas expressando uma única ação. Então, verbo auxiliar, verbo no infinitivo. Agora, está chovendo, a mesma coisa. Ó, o verbo estar é o verbo auxiliar, auxiliando na conjugação do verbo chover. Olha lá, verbo auxiliar mais verbo no gerúndio, formando uma locução verbal. A prova tinha acabado mais cedo. Mesma coisa, o verbo auxiliar
tinha, né, o verbo ter, junto com o verbo no particípio acabado. Certo, gente? Então, aqui nós temos, ó, as formas nominais ajudam na formação da locução verbal. Então, vamos praticar. A gente vai ler esse texto aqui rapidinho, só para a gente poder entender, tá? Então, havia um elefante que todos os dias passava por cima de um formigueiro e sempre destruía a entrada. Um dia, as formigas desse formigueiro fizeram uma reunião e decidiram que, da próxima vez que o elefante passasse por ali, elas o matariam. No dia seguinte, elas ficaram à espera. E quando o elefante passou, subiram nele. O elefante se sacudiu e todas as formigas caíram, menos uma, que se agarrou ao pescoço do elefante. Então, todas que caíram começaram a gritar: esgana ele, esgana ele. Então, nesse textinho aqui, a gente observa o quê? Os tempos, né? O texto é narrado lá no passado, usando verbos no passado. E aqui no finalzinho, ó, só para vocês entenderem, a gente observa que tem na fala da formiguinha, ela usa o verbo no quê? No imperativo. Por quê? Porque ela está fazendo um pedido, dando uma ordem para outra formiguinha, que já que só ela sobrou lá no pescoço do elefante, que ela então o matasse, o esganasse. E é isso, gente. Aqui nós terminamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.